que é aquecimento global, professor? Bom, vamos dizer assim que foi uma ideia que quiseram criar, dizendo que a temperatura do planeta média, que já é uma abstração total, né? Imagina você ter 510 milhões de quilômetros quadrados, achar que tem uma temperatura média. A temperatura varia de menos 70 a mais 50, média que eu falo é média do seu umbigo, né? Que não tem nenhuma representação física esse absurdo. E aí eles fizeram uma associação de que um dos gases pertencentes, que fazem parte dos constituintes da atmosfera, mas um gás traço, que é o CO2, ele, a partir da sua proporção crescendo na atmosfera, isso faria a temperatura do planeta aquecer. Isso não teria uma evidência científica que isso acontece. Tanto é que nós temos diversos períodos em que a concentração de CO2 já estava muito mais do que a atual, inclusive uma delas 10 vezes a atual, e o planeta Terra virou uma bola de sorvete. Então não tem nenhuma evidência científica que mostre que o CO2 consegue aquecer o planeta, né? Reter aí a radiação que fica presa na atmosfera. Então isso não existe. Eles conseguiram colar essa ideia, né? Através de modelos de computador. Então veja só, se a gente sempre fala assim, bom, a ciência tem que trabalhar em cima de observação, descrição, aí você passa para teorizar, ou seja, vai fazer levantamento de uma teoria, mas você tem que passar primeiro pela hipótese, e para chegar na teoria você tem que trazer as evidências. Esse é o passo. E chegou no quarto passo que todo mundo esqueceu, né? Que se você teorizou e não funciona, chama-se reorientação do pensamento científico. O quarto esqueceram, jogaram ele no lixo, não existe mais. Por quê? Porque alguma coisa você esqueceu de observar, alguma coisa você esqueceu de descrever. E parece que hoje, quando a gente fala sobre modelos de mundo, né? Você agora usa o modelo que você inventa do mundo para justificar a sua hipótese. Olha só que coisa absurda. Não, mas aonde está a prova no mundo real do que você está falando, ou seja, trazer as evidências para corroborar a sua hipótese? Está no modelo de computador que eu fiz. Isso é um erro epistemológico científico crasso, quando a explicação que você está querendo dar é a própria imaginação que você fez, porque modelos são simplesmente imaginação. Professor, essa medida, essa aferição a respeito dessas 10 vezes mais, né? Esses 10 vezes mais em termos de quantidade de carbono. O senhor fala que no período interglacial houve um pico de carbono. É isso mesmo? Tô falando bobeira? Nós tivemos 2 períodos glaciais, ou seja, não era um interglacial. O interglacial é o que nós vivemos hoje. O glacial é quando a Terra vira uma bola de sorvete mesmo. Sim. E é interessante quando a gente vê a história do planeta, a maior parte do tempo o planeta passa como uma bola de sorvete, não como o período atual. Mas o carbono aumenta no interglacial ou no glacial? Nós tivemos períodos em que tivemos glaciais com carbono mais... 10 vezes maior. 10 vezes maior. Essa aferição é feita analisando o próprio gelo que existe, né? Gelo, estratos de rocha, são chamados testemunhos. Então tem diversos tipos de, vamos dizer assim, proxies que indicam isso pra gente. Agora, o mais interessante é que quando a gente faz essa varredura toda dessas informações de avaliação do CO2 com temperaturas, a gente sempre vê, e o Al Gore mente descaradamente no seu documentário ali, que na verdade é filme de ficção científica, que o CO2 sobe primeiro e a temperatura sobe depois. Não, é o contrário. A temperatura sobe primeiro e o CO2 acompanha. A temperatura desce e o CO2 acompanha. Isso tem um intervalo de tempo de 800 anos a 1000 anos. E os cilindros de Vostok são a prova fundamental de que isso aí é uma mentira. Tem uma manchete clássica do Al Gore lá, que ele fala que o gelo do Ártico ia desaparecer em 2014. 2012, né? 2012. Mas se eu, por exemplo, hoje eu quiser ter acesso a isso, eu quero ver esse estudo. Onde que eu posso ver isso, assim, dessas quantidades de carbono dentro do gelo? Como assim? Você tá falando... Eu tô falando assim, eu cidadã comum. Então eu tô aqui fazendo minha pesquisa, quero entender melhor essa questão do aquecimento global, se há ou não. Quais são os registros científicos dos quais eu preciso ir atrás para poder ver esse aumento? Quais as fontes, né? Quais as fontes, exatamente. Você tem instituições que trabalham com criosfera que tem isso registrado. Então tem que procurar alguma, tipo o Instituto Scott, que é um deles que tem, né? Mas assim, muitos trabalhos científicos que trabalham com a parte de testemunhos de gelo, mais antigos, não dos últimos 50 anos, os mais profundos, indicam isso com muita clareza. O próprio IPCC coloca
Isso no seu quarto relatório. Que a gente fala assim, até o quarto relatório de 2005, 2007, ainda tinha alguma, vamos dizer assim, ainda tinha algum pudor. A partir dali virou uma porcaria, uma piada. Tanto é que saiu em 2007, 2008 até 2010, o IPCC, que é o painel do clima, teve uma debandada. Os caras falaram, não, vocês estão mentindo descaradamente nos relatórios, né? Vocês estão omitindo as informações. Então,